Salve, galera! Gente, hoje eu venho falar de uma escritora indígena que se inscreveu para a cadeira número 33 da ABL, a cadeira deixada por Evanildo Bechara, que é a nossa querida poeta, escritora, professora Eliane Potiguara. Ela se inscreveu, a primeira mulher indígena. Então eu fui ler algumas coisas que eu já tô nesse intento, nessa intenção de ler mais mulheres, né? Às vezes eu faço um desvio, leio outras coisas, mas a minha intenção é basicamente ler escritoras mulheres, né? Mas escritoras mulheres que falam de Brasil, da sua existência, não uma escritora mulher que abraça outras teorias, assim, que às vezes não tem muito a ver com a nossa vivência, com a nossa realidade. Eliane Potiguara, o que eu li nessa semana a respeito? Li A Terra é a Mãe do Índio, que foi um livro que ela escreveu juntamente com o Programa de Combate ao Racismo, e também com o apoio do Grumin, que é um grupo de mulheres indígenas. E basicamente, a Eliane Potiguara, como ela é uma poeta, então a escrita dela, a pergunta é: poesia é arte ou pode servir como fonte histórica, né? Nesse caso, como a cultura, a tradição indígena é oral, é de tradição oral, né? A oralidade, muito disso se perdeu. Então, essa terra é a mãe do índio, ela vem falar dessa ancestralidade, dessa energia que move, né, o indígena, mesmo aquele que não está aldeado, aquele que está disperso nos grandes centros, e tenta mostrar um pouco dessa história oculta, daquilo que não é mostrado, de toda a luta, né, dos indígenas, da proteção paternalista e desse ímpeto, dessa luta, dessa resistência para continuar a existir. E muito disso ela busca nas suas entrevistas, nos seus relatos e na sua poesia, essa voz dos antepassados. Ela vai falar da avó, do avô, de ouvir essas pessoas, a sabedoria desses povos, né, que se perderam. E desse contato direto com a natureza, dessa energia viva que move, que é a espiritualidade do indígena. Então, aí ela vem com metade cara, metade máscara, que tem dois personagens que se distanciam e depois eles se reencontram, quem é a Cunhataí e o Jurupiranga. E a gente pensar em Cunhã, nesse nome Cunhã, cunhadismo, Cunhataí, que foram essas indígenas que foram violentadas, que cunhadismo, cunhado na verdade vem dessa forma de como os europeus se apropriaram das terras indígenas, né? Ou principalmente os franceses, aqueles que não eram portugueses, que eram os colonizadores oficiais daqui, né? E existia essa questão também dos indígenas do litoral norte do estado de São Paulo e dos indígenas da Baía de Guanabara, né? Que alguns fecharam com os franceses e os outros com os portugueses. E de certa forma, os que fecharam com os portugueses, com os padres, com a missão jesuíta, eles foram e são constantemente traídos, né? Traídos, na tentativa de transformá-los em aquilo que eles não são, ou ter essa proteção, esse paternalismo diante dos indígenas, né? Eles não têm a sua própria autonomia, é um processo de civilização
de colonização, de neocolonização, que envolve a perda existencial e principalmente a perda de território, e mesmo aqueles que não estão aldeados, que são os indígenas que mais existem, mais sofrem, porque perderam parte da sua essência, parte da sua natureza, e o que a Eliane Potiguara vem resgatar nos seus escritos, na sua luta, mesmo antes de existirem as ONGs, Eliane Potiguara já tinha uma organização junto com Ailton Krenak também, o Krenak, que recentemente conseguiu uma cadeira na BL. E ao mesmo tempo a gente pensar assim no Krenak, que era um indígena tão punk que ele não aceitava muitas coisas, mas em comum acordo, assim, tanto a Eliane Potiguara quanto o Daniel Munduruku ou Ailton Krenak chegaram à conclusão que é preciso, sim, se apossar de algumas técnicas dos brancos, que é essa metade máscara, que é usar a literatura, usar a escrita para manter as suas tradições vivas, porque através da oralidade, talvez não, certamente não haveria um registro, não teria essa existência palpável. Por isso que a pergunta é: poesia é arte, mas pode ser considerada uma fonte histórica? Nesse caso da tradição indígena, da cultura indígena, dos costumes, para resgatar os costumes dos povos originários indígenas, foi necessário fazer todo esse levantamento dos relatos, das entrevistas, de toda a poesia de Eliane Potiguara. Então, basicamente, essa história contra apelos, essa vivência, esses relatos daquilo que foi ocultado, daquilo que não é dito. E tem uma passagem bonita também, que a academia não vai considerar rimas e versos algo ligado à pesquisa, a uma fonte histórica, aquilo que possa ser desdobrado academicamente. E Eliane Potiguara, Ailton Krenak e Daniel Munduruku e tantos outros indígenas que politicamente eles perceberam que era a única forma de lutar e de resistir era se organizando ou formando grupos e publicando. A publicação, falar, relatar, estar em contato. E esses grupos, esses programas antirracistas e de fortalecimento da tradição indígena é a forma política de conseguir e de conquistar os direitos, apesar de muito ainda precisar ser feito, que é muito recente. Se for pensar, mesmo a Constituição Federal é algo recente, muito do que tá promulgado na Constituição ainda é objeto de luta, né? Todos os direitos fundamentais são objetos de lutas constantes. E eu penso que para os povos originários, para os povos indígenas, essa luta é bem maior. A violência, e o silenciamento e o resgate dessa linguagem e dessa vivência, e não deixá-la apagar. E mesmo o investimento em formação de professores, em formação profissional, é uma questão muito complexa. E, ao mesmo tempo, ela vem não colocar os indígenas ou os povos originários numa situação de vítima, ou uma situação lógico que é uma questão de violência, é uma questão de tristeza, de pranto e de choro, mas uma passagem bonita do texto da Eliane Potiguara, num dos poemas dela, é quando ela diz que é a verdade que faz sorrir, embora ela esteja triste por dentro, né? Essa busca pela sua própria fonte, né? Que para o povo originário é muito ligado à ancestralidade, a reavivar a memória dos avós, dos mais velhos, daqueles que detêm o conhecimento, né?
Então, o principal foco na educação e na saúde, mas sem deixar as suas características, suas culturas e principalmente a sua linguagem, a sua língua a ser apagada, né? E é interessante isso, porque se a gente for pensar a Academia Brasileira de Letras, não pensar só na língua portuguesa, né? Mas de todas as letras, de todas as linguagens, de todas as culturas, de todo o conhecimento, de toda a epistemologia. Então, a maior luta de Eliane Potiguara, de Ailton Krenak e de Daniel Munduruku, penso que é se apropriar da escrita e da literatura como registro e fonte de expressão e de manifestação da sua existência. Então, não tem como deixar de ser indígena, mesmo não estando aldeado, entende? Alguém que é indígena, como no poema dela, Brasil, ela vai falar o que eu faço com a minha cara de índia, com a minha pele de índia, mesmo ela morando no Rio de Janeiro atualmente, né? Eu não li o Metade Máscara, Metade Cara, Metade Máscara, porque eu não tenho esse livro, ele tá um pouco caro. Eu sei também que a Eliane Potiguara é uma linda, ela despacha esses livros para quem quiser comprar. Uma hora eu vou ter condições de comprar e vou ler inteiro e vou poder falar mais a respeito. Então, o principal ponto a ser levantado aqui é essa trajetória, essa linha temporal de Eliane Potiguara, que não é recente, que a luta dela, a resistência à sua escrita, já são mais de 40 anos, né? E é justo, tomara, faço votos que sim, ela conquiste essa cadeira e que em nenhum momento seja levantada essa crítica, essa questão da tradição indígena, da cultura indígena está dentro da ABL, que é algo mais formal, acadêmico, catedrático, mas uma mulher indígena com a sua voz, com a sua luta, com o seu percurso, toda a linha do tempo que ela já percorreu e a literatura que ela produziu, óbvio que ela tem que estar na ABL, óbvio.